Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Papo Psi, um podcast feito por alunos da Psicologia e Processos de Gestão da Unileão. E aqui vamos falar sobre carreira, áreas de atuação, abordagens e tabus da psicologia. Aqui é Ivna Andrade, do 10º semestre de Psicologia, onde vamos falar sobre quebrando tabus da psicologia. O estudante profissional de psicologia enfrenta diariamente em sua rotina questões que são perpassadas pelo senso comum. São comentários ou opiniões acerca do que se entende e se espera de um psicólogo. Algumas pessoas ainda percebem um psicólogo como uma pessoa que não tem problemas. Com isso, esperam que o mesmo consiga lidar perfeitamente com suas questões pessoais, enfatizando e cobrando desse profissional uma chamada vida perfeita. É importante tratarmos desse assunto, já que essa problemática atravessa o verdadeiro entendimento da psicologia e a sua contribuição na sociedade. E para falar sobre esse tema, convidamos a Mônica Araújo, psicóloga clínica das organizações, diretora da Clínica Harmony Psicologia e Saúde, especialista em saúde mental e docência do ensino superior e mestre em educação global, e Marcelo Silva, psicólogo organizacional do Grupo Apvida no Hospital Geral, formação em psicologia pela Unileão, consultor em BA em gestão de pessoas e gestor em saúde pública. Boa noite, gente, e obrigada por aceitarem o convite. Ainda se tem a ideia de que o psicólogo analisa todo mundo o tempo inteiro. Como um estudante profissional pode se posicionar diante de um comentário desse? Bom, a gente, quando fala da psicologia, existe um grande mito, né, ou uma grande idealização relativa ao saber, relativo a o que esse profissional realmente consegue ou adivinhar, ou perceber além de todo mundo, tá? Mas a gente sabe que esse posicionamento, né, diante desses comentários, é por falta ainda desse discurso nosso, de uma atuação mais próxima, de uma atuação muito mais, vamos dizer assim, dentro, né, das demandas reais da sociedade, a partir não só da clínica, mas assim de todos as outras áreas da psicologia, que tem também se ampliado bastante. Então, apesar da nossa profissão hoje, né, ser muito importante, mas além de tudo, ela é muito nova. E existem muitas ideias ainda não esclarecidas. A nossa própria formação, ela vem se modificando para que a gente possa olhar o nosso curso, a nossa graduação, para que a gente possa olhar a nossa atuação, né, de uma forma muito mais social, de uma forma muito mais política também, e que a gente possa, a partir desse momento, diante desses comentários, nos colocar como alguém que tem um saber, mas que esse saber está a serviço do bem-estar, está a serviço da saúde, né, está a serviço da educação e de todos os caminhos que realmente a sociedade, né, e as pessoas necessitam. Então, eu acho que com o tempo a gente sim vai desmistificando, né? Vai tirando toda essa mística que existe em relação desse saber superior, né? Que não é um saber superior, mas é um saber que deve estar a serviço sempre do bem-estar, da saúde, né? Das pessoas que a gente pode cuidar. Boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar podendo participar dos processos de ensino e aprendizagem da Unileão, a qual eu sou egresso. E pegando um pouco da fala da Mônica, complementando, a questão realmente que eu vejo ainda como uma imagem construtiva da nossa profissão, parte muito ainda do senso comum, em ter essa visão realmente de que existe análise o tempo todo, mas que nós realmente nos colocamos quanto profissional que estamos ali para intermediar, sim, e tornar o sujeito autônomo frente a qualquer dificuldade, patologia ou qualquer outra característica subjetiva que ele traga de si próprio. E acredito eu, quanto profissional, que é algo realmente que venha tomando um desenvolvimento com o tempo
que venha tomando uma nova forma com o tempo, até pelos avanços do próprio campo da psicologia, pelas ramificações que ela vem tomando. Eu acredito que cada vez mais a psicologia ela está mais posta a ter uma figura ímpar, a ter uma imagem realmente daqui do que essa ciência realmente ela está para o outro. Eu acredito que nós já avançamos muito e estamos realmente no caminho certo. O psicólogo ainda é visto como um solucionador de problemas. Muitos pacientes esperam essa solução imediata, e nas relações sociais também há uma cobrança a todo momento acerca do posicionamento do profissional. O que vocês têm a comentar sobre isso? Essa questão, né, do paciente ainda ter uma visão, o paciente até certa forma a sociedade ter uma visão de que o psicólogo ele está ali com a solução imediata pronta. E na realidade não é bem assim que a coisa acontece, em que o processo ele é desenvolvido. Sabemos que quando nós tratamos os nossos pacientes dentro de um processo psicoterapêutico, é algo realmente que requer um cuidado, que requer um empenho tanto do profissional quanto do cliente em si, do paciente em si. E o posicionamento do profissional, realmente há uma cobrança, há um certo paradigma ainda que a postura do profissional é essa, que a postura do profissional tenha que ser essa. Eu trago um exemplo muito prático da atual situação que nós estamos passando frente a essa pandemia. Foi e é um desdobramento que nós estamos tendo que ter de procurar novas ferramentas de trabalho, de tomar novas estratégias de trabalho. Então, assim, o posicionamento que é cobrado do profissional de psicologia, ele realmente se torna meio que, eu poderia dizer, eu estou procurando até a melhor forma de me expressar frente a esse posicionamento, que é, mais uma vez eu trago, que é algo que é construído, que é algo que não pode ser cobrado a todo momento, até porque também o profissional de psicologia ele precisa estar se reciclando, ele precisa estar realmente muito atento ao que está acontecendo, até porque a ciência ela acontece a todo momento, a mudança ela vem acontecendo a todo momento. Bom, Marcelo, continuando aí, né, todo esse pensamento que você traz, muito bacana, a gente ainda tem uma herança, enquanto profissional, como profissional, de um modelo médico, né? Esse modelo médico de que eu tenho algo e eu tenho que encontrar um profissional que me dê um remédio, né? Que me passe aqui uma solução, que me direcione e que me cure, né? E a psicologia, ela vem trazer todos os questionamentos numa visão mais sistêmica a respeito do ser humano, numa visão maior, né, e de construção. Então, eu acho que é muito importante a gente repensar sempre na constituição das graduações, né, como é que a graduação do curso de psicologia, como é que ela se constitui nisso, para que esse profissional, ele durante todo esse percurso da graduação, ele vai entendendo que ele tem um caminho de ampliação com o outro, um caminho, né, onde ele vislumbra um olhar muito, muito maior a respeito do ser humano, e que ele realmente é responsável por essa condução, e que essa condução, ela impõe, sim, algumas responsabilidades, como eu já falei, que muitas vezes nós não atentamos para isso, né? Que se a gente for bem pensar, tanto a nossa postura como profissionais, a gente tem que ter certos cuidados, que isso é pouquíssimo falado, tá? Como a importância de uma psicoterapia durante o curso de psicologia para os estudantes, para quem está fazendo esse percurso, como um processo de supervisão, sabe, pleno e contínuo após, né, esse profissional começar a atividade dele de atuação no mercado. E, quer dizer, toda essa cobrança de um posicionamento também, vamos dizer, de uma vida pessoal que seja coerente com a ideia de ser psicólogo,
Eu acho que essas discussões todas, elas têm cada dia mais estar entre nós. São discussões que nós precisamos fazer porque nós lidamos com subjetividade. E a gente tem que ir refazendo essa ideia de um padrão, né, trazido desse modelo médico, tanto de uma solução, como de uma superioridade, como de um comportamento que tem que ter. Mas tem coisas que são muito mais alicerçantes nesse processo da nossa formação, da nossa postura, dessa visão, né, do psicólogo ter uma vida perfeita. E eu acho que entre nós, né, até em relação às próprias diferentes abordagens, eu acho que existe uma necessidade da gente realmente repensar isso com muito mais cuidado, sabe? De que não existe realmente esse padrão, de que não existe algo que é só o certo, mas que a gente tem que realmente ampliar e fazer redes muito mais satisfatórias para que a gente possa realmente lidar com essa ideia do cuidar. O psicólogo ainda é percebido como um profissional que dá conselhos. De que forma podemos nos inquietar diante desse comentário? É bastante comum ainda no nosso cotidiano, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações sociais e até pessoais, as pessoas ainda adotarem esse tipo de figura que o psicólogo é essa pessoa que dá conselho, é essa pessoa que vai conduzir de forma certa a vida da outra pessoa. E essa inquietação nos provoca a tomar um posicionamento quanto profissional que não é assim. É algo que nós relutamos, é algo que nós fazemos questão de explanar, por onde quer que o profissional de psicologia perpasse, que a psicologia ela é uma ciência, que a psicologia ela tem um arcabouço, que a psicologia ela tem as correntes que a embasam como ciência durante todo o seu percurso, desde a sua origem até os dias atuais, até os estudos que estão acontecendo, que nos tragam um futuro, quanto profissional, com práticas mais efetivas, mais incisivas. E a gente traz esse posicionamento porque existe toda essa formação, existe o que a gente chama da prática, que existe o que a gente chama da teórica. É a praxis que quando você põe em prática essas duas vertentes. Então, assim, o que nos inquieta quanto profissional, quanto realmente dar conselho, vem aqui, eu queria receber o teu conselho, há ainda essa figura, ainda essa imagem do senso comum, e ainda não há esse desligamento, esse desmembramento que a psicologia ela não é aconselhar. A psicologia ela é ciência, a psicologia realmente ela tem a sua origem. Então, assim, eu acredito que quanto profissional é algo que eu citei anteriormente e volto a citar agora, que é um campo que nós estamos avançando, é um campo que a psicologia realmente ela vem dando mais a sua imagem como ciência, como algo essencial na vida das pessoas, frente a uma sociedade. Mais uma vez eu trago, nós estamos tendo um destaque imenso, o atual quadro ao qual o mundo vem passando perante essa pandemia, esse isolamento social, as pessoas elas vêm desencadeando alguns sinais de alguns transtornos, e isso mostra quão a figura do psicólogo frente a outros profissionais da saúde ela é importante. Somos nós que tratamos dessa manutenção da saúde mental, somos nós que trabalhamos em conjunto com outros profissionais para proporcionar o bem-estar à nossa clientela. Bom, esse questionamento é interessantíssimo, porque eu acredito que ele nos faz assim ter grandes reflexões, né? Eu acho que a gente podia fazer um podcast só sobre isso, porque isso envolve uma ideia social a respeito da psicologia, né? Toda recheada, vamos dizer assim, toda envolvida em noções de sofrimento, né? Por que eu falo isso? Porque é claro que, como o Marcelo fala, a questão do avanço, né, é algo gigantesco, né, do campo da psicologia. Hoje nós estamos nas organizações, né, nas instituições de saúde, nas escolas, no esporte, no trânsito, né, em áreas que cada vez se ampliam mais e nos convidam ali para um espaço.
Mas nós temos ainda uma ideia completa de que vamos dizer assim, o trabalho de psicólogo, né, mesmo que seja em senso comum, essa visão do senso comum em todas as áreas ainda existe, porque é como se quando um cliente chega na clínica, ele chega porque geralmente ele está em sofrimento, ou ele se acha em sofrimento, né? Uma organização, quando nós somos convidados a trabalhar, existe ali também a ideia de um sofrimento, de algo que não está sendo resolvido, né? Por isso que a gente se remete lá para aquela outra pergunta, né? Que solução nós temos para dar? E aí, o nosso caminho é desmistificar isso, né? É colocar dia a dia que a gente está fazendo esse trabalho, né? Como eu gosto de falar, em esclarecimento. Então, todo mundo que chega ainda na ideia de buscar um serviço da psicologia, seja em que dimensão for, a gente sabe que ainda tem a ideia de, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho. E, na verdade, eu acho que o que vai fazer com que isso vá realmente sendo mudado, sendo reconhecido, como o Marcelo coloca, como uma ciência com arcabouço muito bem já, né, elaborado, é que quanto mais a gente atua, quanto mais a gente tem um encontro com o outro, seja qual for, né, a área da psicologia, mais o outro que forma a sociedade vai sentir qual é realmente o nosso papel, né, que não existe ali um aconselhamento, mas que, independente de onde o psicólogo esteja, ele está construindo uma relação onde o outro pode se ver, uma relação onde o outro pode se reconhecer, pode se resgatar. E quem passa, né, vamos dizer assim, por essa oportunidade, vamos dizer, de ter um encontro com um serviço de psicologia, vai realmente reconhecendo a importância disso e vai desmistificando essa ideia de aconselhamento, essa ideia de solução imediata, né, e vai reconhecendo em si a importância de se reconstruir. Sabe? Então, eu acho que é muito por isso, né? Porque a gente ainda liga muito a psicologia à questão do sofrimento em todos os serviços, né? É claro que tem algumas áreas que já colocam isso de uma outra forma, né? Vamos dizer assim, na escola, né? Já se trabalha a questão da importância do psicólogo para que possa auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem, mas tem sempre uma ideia de sofrimento nisso. E aí a gente, né, vai, como a gente tem dito, avançando aos poucos. Vamos falar sobre a seguinte frase: o psicólogo é para louco e todo psicólogo é meio louco também. Isso me faz lembrar quando eu estava na graduação, né, há alguns anos atrás, e que eu tenho 20 anos de formação, já de formada, né? E eu lembro muito bem que há 20 anos atrás, na universidade, isso era muito cultivado. A ideia do psicólogo como alguém que não se enquadrava muito nos padrões, como alguém que estava muito perto da figura, né, vamos dizer assim, do paciente, que também precisa de alguém, que também tem essa ideia de ser louco. E isso também, quer dizer, eu acho que é um dos grandes tabus, e eu acho que foi e é algo que vem sendo tão bem trabalhado, a própria demanda social, né, a própria a sociedade, como ela vem realmente ali caminhando, vem desmistificando isso e trazendo essa ideia do acesso, né? Eu acho que o acesso que hoje a sociedade tem um pouco mais ao psicólogo, né? Seja em que campo ele estiver, vem trabalhando essa ideia, sabe? Quando a gente consegue ter uma visão mais sistêmica também, trazendo para uma visão de saúde, eu também acho que a gente amplia também e vai quebrando esse preconceito de psicólogo é só para louco, né? Quando a gente estuda Foucault, que a gente vê a história da loucura, e tantos outros autores que falam disso,
e que há alguns, muitos anos atrás, a loucura era vista como algo realmente assim, muito especial, né? E ao longo dos séculos isso foi realmente mudando. Então, a gente começa a entender, sabe, que esse lugar da subjetividade muitas vezes foi visto, né, depois de algumas transformações, como um lugar que não era um lugar normal, né? E hoje eu acho que a gente vem resgatando isso de uma forma tão bonita, tão segura, né? Quando as pessoas reconhecem o psicólogo nos diversos campos, quando as pessoas reconhecem a importância desse trabalho, dessa atuação na escola, na organização, né? Quando hoje a gente tem assim tantos serviços de psicologia clínica, então e essa expansão da atuação, ela vem trazendo exatamente essa ideia cada vez mais científica, né, cada vez mais séria do profissional e da psicologia. Eu acho que a gente está num bom caminho, num caminho fantástico em relação a isso, sabe? Porque eu acho que finalmente a psicologia se encontrou com a sociedade, se encontrou de verdade com o outro, começa a ter esse espaço, sabe? Muito maior, vamos dizer assim, de reconhecimento. Então, eu acho que isso é um tabu e acho que isso é um preconceito que vem sendo de forma fantástica, bem trabalhado. Pegando carona na fala da minha colega, que eu acho muito rica as colocações dela, até para não se tornar repetitivo, porém complementar essa mesma questão do tabu, de um berço que há muito tempo atrás realmente tinha a figura da psicologia, do psicólogo como louco, ou até mesmo um berço assistencialista relacionada à figura propriamente, como se diz ali, uma figura parecida com o médico que vai cuidar da loucura do sujeito, enfim, das patologias. E nós percebemos que com o avançar do tempo, com as correntes que provocaram as mudanças, e com isso eu trago algo muito importante, que são as ramificações que a psicologia tomou, e as ramificações que a psicologia realmente ela vem tomando frente a isso. Então, assim, há uma aceitação bastante significativa hoje da psicologia, do psicólogo, em meio a uma sociedade que cada vez mais se torna, eu diria que é uma sociedade que hoje realmente ela se torna mais solista a figura do profissional da psicologia como de outros profissionais. E eu trago um exemplo bem prático que recentemente, quando eu saí da graduação, foi lançada uma nova disciplina, uma nova cadeira, que é a psicologia dos desastres naturais. E eu fiquei encantado com aquilo. Era uma das fontes que eu queria beber, foi uma das fontes que eu vim beber aqui fora após a graduação. Pô, bacana, olha a psicologia mais uma vez se dando a uma nova vertente, olha a psicologia se ramificando mais uma vez. Então, assim, se nós formos fazer um apanhado de que o psicólogo é para louco e todo psicólogo é meio louco também, você pega uma trajetória pregressa de algo que foi construindo em cima de muito tabu, é algo que realmente ainda vem quebrando muito tabu, é um paradigma que ele vem sendo rebatido e reconstruído cotidianamente, tanto a figura do psicólogo quanto a corrente, enfim, da psicologia, das bases em que a psicologia se apoia, a partir dessas bases, o que vem surgindo de novo. A gente fala que a todo momento vem aí a figura do profissional da psicologia surgindo em um novo campo de atuação, há uma aceitação da sociedade, há uma certa resistência de outros profissionais ou de outras correntes, enfim, científicas, mas eu acredito que é um apanhado ao qual a gente caminhe junto, construa junto tudo o que vem acontecendo realmente em meio à nossa profissão. Eu acredito que é algo que vai sendo construído, que vai sendo modelado e que vai sendo desenvolvido em meio realmente a cada acontecimento que nos impõe, nos implica quanto profissional, está ali cumprindo o ofício ao qual realmente nós nos propomos desde o começo de cada graduação. Eu posso complementar algo que o Marcelo trouxe, eu pensei aqui,
eu acredito que quando a gente acorda mesmo para um posicionamento de muita ética dentro da nossa atuação, a gente cria milhões de possibilidades de credibilidade. Eu escuto muitos colegas falarem dessa dificuldade de atuação, de mercado, de lugar, né, para poder se movimentar como profissional, mas eu queria falar nessa história de que todo psicólogo, né, meio louco e trazendo para isso, para a questão da ética. E a ética, ela tem que estar alicerçada no cuidado consigo, sabe? Então, para que a gente possa continuar desmistificando, para que a gente possa continuar solidificando a figura, né, do psicólogo como alguém que tem seriedade, que é um cientista, que é um pesquisador. Eu acho que a gente não pode esquecer nunca dessa questão do nosso cuidado com a nossa ética, né? Passando sempre pelo nosso cuidado, pelo o autocuidado, sabe? Por realmente a gente estar a todo momento se preparando, tanto em qualificação, como nos nossos processos internos também, sabe? Então, eu acho que cada vez que a gente tem mais cuidado com isso, que a gente tem mais ética em poder atuar quando realmente nos sentimos preparados e temos todos os instrumentos, os equipamentos internos também para isso. Eu acho que esse tabu cada vez mais, né, vai ficando, vamos dizer, mais frágil, e a gente vai construindo outras ideias, né, outras imagens, que são as imagens que a gente tanto deseja, né, de ciência. Eu gostaria de saber se vocês têm algo a sugerir, algum texto, algum livro, algum podcast. Ah, vocês que estão na gestão, né? Eu recentemente terminei de contemplar uma obra maravilhosa, que é um livro. Nós que somos das organizações, das organizacionais, que nos serve como realmente ferramenta de trabalho. O título do livro é Ferramentas de Diagnóstico para Organizações e Trabalho, um olhar a partir da psicologia. Ela traz como autores Kátia Puentes Palacios e o Adriano de Lemos. É uma obra maravilhosa que hoje eu tenho como base nas minhas atuações. Sempre quando surge alguma coisa, eu recorro, vou lá e bebo um pouquinho dessa fonte. Vou ver, Marcelo, esse livro, viu? Quero ver. Maravilhoso. Bom, para quem está nas organizações e precisa ir além, né? Precisa se aprofundar vamos dizer assim, no coração das pessoas que estão nas organizações, incluindo a subjetividade, eu acho que a melhor leitura é Christophe Dejoux mesmo, que fala, né, sobre como é, né, estar adoecendo, como é ter saúde na organização. Acho que ele fala isso de uma forma maravilhosa. E trazendo para um assunto, vamos dizer assim, quebrando tabus e dando maiores esclarecimentos sobre essa história aí toda que nós conversamos há pouco, eu gosto muito daquele livro Os Desafios da Terapia, né, que fala de reflexões para pacientes e terapeutas, que traz toda essa reflexão sobre esse podcast que nós conversamos, né, e ele é do Yalom, Irving Yalom, e são dois livros assim que estão muito próximos disso que a gente falou, sabe? São duas leituras maravilhosas. Você tem que ter ali sempre um pouquinho na sua cabeceira. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre, ou algo que não tinha sido abordado ainda? Eu, para o momento, assim, eu fico contemplado, porque se realmente a gente fosse se atentar e se adentrar, dá realmente um conteúdo muito extenso. Mas, assim, para o momento eu me sinto muito contemplado, eu quero até agradecer a participação, ver que tem uma colega de profissão que realmente se coloca muito bem, eu me senti contemplado dentro do programa, dentro do podcast. E parabéns realmente pela iniciativa de vocês, parabéns pela condição que vocês tiveram, parabéns pela iniciativa que vocês tiveram, como também a orientação do colegiado em nome realmente da instituição. Bom, eu quero também dizer a mesma coisa para o colega, né, Marcelo, não nos conhecemos,
pessoalmente, mas eu fico muito feliz de poder trocar tantas informações, né, de saber que você está nessa área de gestão também, que é uma área que eu, né, tenho aí uma grande paixão e tem muitos anos que atuo nela. E eu queria dar um recado nesse final que serve para todos nós, até para mim. Não desistamos nunca, gente, né? Não vamos nos desanimar nunca. Eu tenho sentido muitos colegas muito desesperançosos com a atuação, muito desesperançosos com o lugar, em achar um lugar nesse mercado, né? E existe, a gente precisa ter olhos para isso, a gente precisa descobrir a importância que realmente nós temos, e a gente precisa fazer isso com amorosidade, a gente precisa fazer isso de uma forma muito ética, muito científica, mas eu queria terminar assim, dizendo, não vamos desistir, não vamos pensar, né, de forma, às vezes, tão sem esperança sobre os rumos da nossa profissão, os rumos da nossa atuação. Vamos juntos, nós precisamos ficar juntos nisso, tá? Quero agradecer à professora Larissa, as alunas do curso Ivna, Beatriz, todas as outras da disciplina, parabenizar pela atitude, né, e pela criatividade de fazer esse podcast. E muito obrigada, Marcelo, pela sua contribuição. E dizer que eu quero ir para todos. Tá? Boa noite, muito obrigada. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Gostaria de agradecer mais uma vez aos convidados que aceitaram o convite. Em breve teremos mais episódios, então não deixe de nos acompanhar. Tá? Tchau, gente. Até a próxima.